Luz. A primeira frase de Deus que deu início ao universo que conhecemos foi: haja luz. Com esta ordem, Deus trouxe do invisível aquilo que hoje podemos ver. Nada no universo é mais rápido que a luz, 300 mil quilômetros por segundo. Guarde bem este número. Ele é a chave para a compreensão de outra maravilha da criação de Deus, o tamanho real que o universo conhecido possui. Você pode medir como ser humano até 2,40 metros. A Terra em que você vive tem 12 mil quilômetros de diâmetro. O Sol mede 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro. E não é uma estrela das maiores no universo. Canis Majoris, a maior estrela conhecida, mede aproximadamente 2,9 bilhões de quilômetros em seu diâmetro. Para medidas ainda maiores, precisamos de uma unidade mais ampla. Quanto espaço a luz consegue percorrer em um ano? O número é quase inconcebível: 9,5 trilhões de quilômetros. A Via Láctea mede 100 mil anos-luz e possui algo entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas como o nosso Sol. O universo conhecido possui de 100 a 200 bilhões de galáxias, e apenas no que podemos observar, porque pode haver muito mais. Não somos mais que pó. Não somos mais que nada em comparação ao todo da criação. Vivemos por 100, 120 anos no máximo, e esse tempo é nada se comparado à existência de um planeta e à do próprio universo. A flecha do tempo avança em um único sentido desde que foi lançada. Não somos mais que pó. Não vivemos mais que nada em comparação ao todo do tempo. O universo avança inexoravelmente para sua própria destruição. Cada estrela possui seu combustível que se extinguirá, findará, levando-a a esfriar, diminuindo sua luz até mergulhar os planetas ao seu redor em uma escuridão eterna. O próprio Sol chegará ao seu fim. Dentro desse universo caminhando para a decadência, o milagre da vida se faz conhecido apenas aqui, nesta pequena circunferência azul em torno da estrela amarela. Entre todas as formas de vida conhecidas neste planeta, que é o homem, não somos mais que pó. Não somos mais que nada em comparação ao todo da vida na Terra. Um único meteorito errante pode vir colidir com a Terra, causando o fim da civilização humana como conhecemos. Isso para o universo não passaria de uma ocorrência comum, corriqueira, tão insignificante como uma folha que cai de uma árvore ou um cabelo arrancado pelo passar de um pente. Como uma formiga empurrada pelo vento, assim seria o fim da orgulhosa história da humanidade. Todos os heróis, toda a ciência, toda a arrogância passaria com um sopro. E de nossa passagem pelo universo não sobraria nada, nem mesmo a lembrança, porque nem haveria mais mente que registrasse nossa memória. Não somos mais que pó. Não somos mais que nada em nossa frágil existência. O corpo humano, em sua complexidade, nada mais é que uma reorganização dos elementos dos quais a própria Terra é feita. É pó empilhado de maneira tal que possibilite a vida orgânica. Um simples desarranjo desse sistema, uma doença, um vírus, uma bactéria infinitamente menor e mais simples que nós mesmos, pode terminar com nossa vida. Não somos mais que pó. Não somos mais que nada em nossa frágil, ínfima, pueril existência. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Refletindo sobre tudo isso, talvez você se sinta inútil. Seu corpo, sua carne é de fato parte desse universo que se acelera para a própria destruição. A mesma morte que afeta o homem ameaça todas as coisas criadas. Se não houver intervenção, o tudo se tornará nada, e o pó voltará ao pó, e do pó nunca sairá. No entanto, há um milagre que a ciência humana não conseguirá expressar: a fé. Na pilha de pó que o Criador fez e chamou de homem, ele soprou. Nas narinas dele colocou o seu espírito. O vento do Criador encheu a carcaça e lhe deu vida.
Um elemento do próprio Deus preencheu o homem e lhe conferiu um espírito humano. Deus é espírito. O homem possui um espírito. Deus é eterno. O homem possui a eternidade dentro de si. Ao crer na redenção de Cristo, o homem carnal, passageiro, fadado à morte, encontra-se com a eternidade. Deus habita como que em uma dimensão diferente, onde o tempo não age, sendo Deus sem princípio nem fim. Em sua existência increada, Deus é inacessível aos meios humanos, mas pode ser tocado, ouvido, compreendido pelo homem que o invoca, o recebe e passa a exercitar seu espírito humano. A fé é esse fato. É Deus eterno habitando dentro do homem mortal. Com que propósito fez Deus o homem com tal capacidade? Para que o homem fosse feito filho de Deus. E com que finalidade Deus deseja ter filhos? Para que tais filhos sejam feitos seus herdeiros. Deus tem em seu plano um fim para tudo, onde será destruída a morte e inaugurados novos céus e nova terra, nos quais a corrupção não mais existirá. Ele estará para sempre com o homem que criou, e este governará com seu Criador para sempre. O mais maravilhoso milagre na criação é a conexão estabelecida pelo espírito humano com Deus, na qual todas as coisas da eternidade podem ser experimentadas hoje, no tempo. A salvação que Deus preparou por meio de Jesus Cristo é de tal grandeza, de tal alcance, que fará de homens comuns a expressão da glória do único Deus. Isso é extraordinário. Reflita sobre o seu tamanho, a sua importância frente ao universo e você se sentirá nada. Considere que o Deus que fez tudo isso também fez você. Compreenda que o Espírito que Ele colocou em seu interior é um elemento dele mesmo, para que Ele use em sua salvação, a fim de fazer um homem mortal, falido, ligado à própria destruição do universo e de todas as coisas, pó do pó, um filho de Deus. Todas as coisas terrenas são passageiras, tudo está condenado. O corpo humano, a carne, é só uma casca. O verdadeiro milagre, a chave da existência humana, é o Espírito. Toda porta exige uma decisão. Você pode abri-la ou mantê-la fechada. Se aberta, pode apenas olhar o que há do outro lado ou entrar por ela. Pode haver lindas coisas ali para serem contempladas. Você pode escrever poesias sobre isso, pode pintar quadros, pode escrever tratados. Você pode pregar sobre o que viu além da porta. Pode dizer, venham todos, encontrei uma porta e vejo coisas maravilhosas através dela. E depois de uma vida inteira olhando para as paisagens e belezas que estão do outro lado, você pode nunca cruzar para o outro lado. A obra de Cristo na cruz pode ser entendida assim, como uma porta. Na cruz, Jesus carregou nossos pecados por sua morte. Se fez pecado por nós, inocente pagou como culpado. O mal foi vencido ali, mas Jesus ressuscitou, imputando sobre nós sua justiça para que vivêssemos por sua vida. A cruz não é só o fim da culpa do pecado, o fim do reinado da carne sobre nós. É a porta de entrada aberta, o início para uma nova forma de viver, justos, santos, para o louvor da glória de Deus.
poder da cruz não consiste em sinais miraculosos que enchem os olhos, muito menos em sabedorias vazias que encantam o raciocínio. A cruz é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ela é vida. É impossível ficar indiferente ao Cristo crucificado e ao seu poder. Você pode negá-lo. Pode se postar como um espectador diante dele, como quem vê um espetáculo apenas. Ou pode entrar por ele. Quer saber como? Venha conosco. Olhando para tudo isso, eu me sinto minúsculo. E quanto mais grandeza eu encontro, mais curioso eu fico. Como pode? Ele, quem chamou as galáxias à existência, é quem derrama seu amor em seres como eu e você. As mãos do Todo-Poderoso Criador são também as mãos perfuradas do nosso Salvador. Ele, que era tudo, fez de si mesmo nada. Ele, quem comanda o sol, a lua e as estrelas, tomou a natureza de um servo, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ficamos comovidos até mesmo vendo humanos expressando graça, uma simples imagem de graça humana. Agora leve isso a um nível divino, e você verá graça em proporções épicas. Como pode o Criador do Universo, dessas galáxias gigantescas, esse Criador nos alcançou? Esse é o milagre do Evangelho. Aquele que estava fora do nosso alcance aproximou-se de nós. Na cruz encontramos o verdadeiro e único Deus em uma missão para buscar e salvar os perdidos. Ele já nos impressionou com o inspirador trabalho de suas mãos, mas nosso Deus preferiu ir muito, muito mais além. Não só nos encantou com a sua grandeza, mas nos atraiu com a sua graça, graça de proporções astronômicas. O mundo se admirou tanto com o universo que lançou uma missão espacial. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que lançou sua própria missão. De todos os mistérios do universo, esse é o maior. O Deus que comanda o sol, a lua e as estrelas. Ele tomou a natureza de um servo. Foi para o mundo ver que por mim e por você, pelo pobre e pelo rico, pelo crente e pelo ateu, pelas celebridades e pelos marginalizados, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Desafie-se a contemplar a graça de Deus que trouxe você até aqui. Pela graça, você recebeu vida. Seu coração foi aquecido pelo amor de Deus. Você experimentou a verdadeira liberdade dada pelo poder de Deus. Mas o que Ele reservou para você agora? Nos que o pecado escravizou, a vida pode reinar. Podemos responder a Deus em amor, e em amor cada vez maior, vencendo a frieza no coração imposta pela iniquidade. Aos presos que carregam pesos e culpas, vícios, aflições e medos, está ao alcance ser perdoado, sarado, liberto, estar vivo com um coração forte, com a mente livre e nova. O que será que te espera nessa conferência? Não esqueça, o trabalho de Deus em nós é sempre mais, é sempre muito mais. Você está pronto para conhecer o relacionamento com Deus em um novo nível? Não só para ver o que Ele faz, não só ouvir um chamado, não só receber uma comissão teórica dele. Deus tem um novo momento para a sua vida. Chegou a hora de fortalecer as mãos e os joelhos, de erguer os olhos para algo mais. É tempo de crescer, de servir, exercer os seus dons, profetizar, trabalhar, encher as mãos daquilo que Deus está carregando. É o tempo de aumentar sua intimidade com Ele, se inflamar com o que está no coração de Deus, de influenciar outros, ganhar almas, salvar perdidos, de se tornar cooperador com Ele. Levante-se e avance. Tudo o que você viveu até aqui foi só o começo. Deus tem muito mais.